Matemática Direto. Hoje começamos então a gravação de videoaulas aí toda segunda e quinta, com o objetivo de estar aí agregando a tua preparação para o exame, para ti que vai fazer o exame lá no dia 24 e 25 de outubro, o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, pessoal, antes de falar o que cai no Enem, vamos pensar uma coisa, como é que tu está te sentindo assim, com relação à matemática? Tu acha que tu já está preparado? Tu já sabe bastante a teoria, já tem feito bastante exercícios, tem acertado a maior parte desses exercícios aí que tu tem feito? Ou tu tá com uma certa dificuldade, tu sabe um pouco a teoria, mas aí tu te atrapalha alguns exercícios aí mais complicados? Ou tu não sabe completamente nada, tu não consegue nem fazer uma regra de 3, tu tá sempre duvidando ali do cara que tá te dando o troco, né? Então, pessoal, em especial nos dois últimos casos, é fundamental que tu tenha as ideias em ordem, que tu organize as tuas ideias. E para isso tu tem que ver a matemática, o que vai cair de fato em matemática na prova do Enem, certo? Tu tem no teu edital lá as competências e habilidades, que eu não vou enfatizar aqui. Eu acho que se tu for ver um pouco a fundo, assim, se tu for tomar aquilo ali como base pro teu estudo, eu acho que aquilo ali vai te atrapalhar um pouco. Tem algumas abstrações e tem muito detalhezinho ali, que é para as outras disciplinas, o Enem é interdisciplinar, né? Mas tu sabendo só conteúdos de matemática, tu pode gabaritar a matemática. Então, essa interdisciplinaridade aí que fica em debate, né? Bom, pessoal, então, o que cai no Enem? Em primeiro lugar, a matriz de referência do teu edital lá de 2015, ela divide a matemática em 5 áreas. São elas: conhecimento numérico, basicamente aí, é matemática básica, é a progressão e análise combinatória. Segunda área, conhecimento algébrico. Se tivesse que resumir em uma palavra, função. Terceira área, conhecimento geométrico. É a geometria plana e a espacial. Quarta área, conhecimentos algébricos geométricos. Se tivesse que resumir, é geometria analítica. E, enfim, a última área, que é o conhecimento de probabilidade e estatística. Então, você tem que ter em mente essas 5 áreas, certo? Bom, então vamos entrar em detalhe a respeito dessas 5 áreas. Primeiro, conhecimento numérico. Conhecimento numérico, pessoal, é números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Números inteiros, que é o conjunto dos naturais, mais o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Conjunto dos racionais, conjunto dos reais, que é a união dos racionais com o conjunto dos irracionais. Divisibilidade, aí vem a matemática básica, divisibilidade, desigualdades. Tu vai ter aí também fatoração, aí problemas assim que tu resolve com regra de 3, porcentagem e juros, razão e proporção. Aí a relação de dependência entre grandezas. Mas o que é isso? Se um carro está andando a 2 metros por segundo, então em 5 segundos ele vai andar, né? Tu tem aí que a distância ela depende do tempo. Então, relação de dependência entre grandezas. Que mais? E aí tu tem progressão e análise combinatória. Progressão é PA e PG, é tu saber a soma do enésimo termo, duas formulazinhas ali de cada uma, né, da PA e da PG, soma do enésimo termo, a soma de todos os termos, 2 ou 3 fórmulas de cada uma delas. E análise combinatória, 3 conceitos básicos, 3 alicerces da análise combinatória do ensino médio, que é o arranjo, a permutação e a combinação. Tem que saber a fórmula do arranjo, da permutação e da combinação, e o que é arranjo, o que é permutação e o que é combinação, para tu poder aplicar direitinho nos exercícios, certo? Então a gente termina a primeira área. Agora a segunda área, conhecimentos algébricos. Então assim, eu resumo aquele que eu falei que é função. Tu vai ter que saber analisar gráfica e analiticamente funções, né? Analiticamente é a fórmula, né? F de x igual a x, é uma reta, por exemplo, que tu vai ter. E aí, funções racionais, funções polinomiais, vai ter também funções aí logarítmicas e exponenciais. Tu vai ter que ter uma base de logaritmo e de equações exponenciais, né? Tu vai trabalhar com equações e inequações também, equações e inequações logarítmicas, equações e inequações exponenciais.
Que mais? Funções trigonométricas, aí para isso tu vai ter que saber algumas também propriedades trigonométricas, né? O seno lá é assim, o cosseno é uma coisa assim também, mas deslocado, né? Então a gente tem aí a terceira... Ah, mais uma coisa. A parte do ciclo trigonométrico, aquele ciclo, tu deve ter visto já no ensino médio, no ensino fundamental, aquele que o seno, tu divide um ciclo em 4 partes, que na verdade é o plano cartesiano, não te assusta. O seno ali tem o mais em cima, né? O menos embaixo. O cosseno tem mais do lado direito e o menos do lado esquerdo, né? Então tem que fazer uma análise aí desse círculo trigonométrico, né? E aí com isso a gente termina então a segunda área. Terceira área, conhecimentos geométricos, a geometria plana e espacial. Áreas e perímetros de figuras planas. Eu vou te dar uma dica já a respeito disso. Dá uma ênfase no estudo do triângulo e da circunferência. Porque pessoal, dá pra tu brincar de muitas formas com triângulo e com circunferência. Dá pra tu complicar, eles vão colocar ali... Tu vai ver triângulo dentro da circunferência, triângulo fora do círculo, ali com os lados tangenciando pontos da circunferência. Então, dá uma estudada mais nessas duas formas geométricas. E além do mais, na parte do triângulo, tu vai ter congruência e semelhança de triângulos, vai ter relações métricas de triângulos. Então, triângulo e a circunferência são duas formas geométricas planas que eu acho que daria mais ênfase nessa situação aí, faltando menos de 5 meses para a prova. E o que mais? A gente tem, além das figuras planas, tem que saber a característica dessas figuras planas aí, além do triângulo e do círculo. Quadriláteros, né? O quadrado, o retângulo, paralelogramo. Aí tu vai ter outros, vai ter o pentágono, o hexágono, né? Então são essas figuras planas que tu tem que estar atento. O que mais? Agora figuras... Agora, a geometria espacial é a área, mesma coisa, a área é perímetro mais o volume. Aí tu vai trabalhar com prismas, vai trabalhar com poliedros, aí vai ter alguns ali, o cone está sempre caindo, a pirâmide, seja com base quadrada, com base triangular. Tem aí, o que mais tu tem aí? A esfera, não pode esquecer da esfera. É uma série aí de figuras então espaciais que tu tem que estar atento. O que mais? Unidades de medida. Tu sabe transformar metro em quilômetro e metro cúbico em decímetro cúbico. Tu sabe que 1 decímetro cúbico é 1 litro? Então há alguns pontos aí para tu ficar esperto. Escalas, pessoal. Quando tu vê lá 2,50, quer dizer que no mapinha pequeno lá, quando tu anda 1 centímetro, no mapa grande tu vai estar andando 50 centímetros. Então escalas vai cair também. Um ponto importante da geometria, pessoal, da geometria espacial, tem um campo, uma área que o Enem coloca ali, que é visão espacial, que é aquele momento que até o cara que não estudou ele vai ter uma chance, porque é uma questão intuitiva. Tem gente que tem já nasce com uma boa visão espacial. Claro, estudando tu vai aperfeiçoando isso aí, mas tem gente que já tem uma certa facilidade. Essa visão espacial ela consiste no seguinte: tu tem, por exemplo, ele vai te mostrar lá um carro de lado, né? A questão do Enem vai te mostrar um carro de lado, e aí ele vai te perguntar, não, mas como é que é esse carro visto de cima? Então, e isso cai todo ano sem, no mínimo uma questão, desde lá de 2009, com a criação do novo Enem, tem caído regularmente, no mínimo uma questão de visão espacial, para testar mesmo a tua intuição, né? E de repente, como tu vem estudando aí. Então isso fecha a terceira área. Quarta área, conhecimentos algébricos geométricos. Essa pode ser considerada aí a parte mais, talvez, abstrata da matemática. É a parte da geometria analítica, é a parte que tu tem que saber analisar o plano cartesiano, localizar pontos, né? Saber equações de retas, questão do paralelismo e da perpendicularidade de retas. Isso aí é só uma questão de tu saber a declividade da reta, sabe? O A da questão, o Y igual a x mais b, é a questão de saber a declividade da reta. Dependendo da comparação, a paralela é óbvia, é a mesma declividade. Aí com retas perpendiculares é que tu tem que dar uma estudada mais a fundo. Então, perpendicularidade, paralelismo de retas cai também. Circunferência. Circunferência lá no centro, espero que tu já saiba, x² mais y²
é igual a r ao quadrado, sendo que o r é o raio do círculo. O que mais? Outra coisa que cai, sistema de equações. Ah, mas eu vi sistema de equações lá com matriz, né? Pessoal, sistema de equações tem tudo a ver com geometria analítica. Para tu encontrar um ponto, às vezes no exercício ele pode te pedir para tu encontrar um ponto, e aí tu vai ter que saber esse ponto com relação ao eixo x e ao eixo y. E aí tu vai ter duas incógnitas. Para tu resolver duas incógnitas, tu tem que ter no mínimo duas equações, certo? Tu não consegue resolver com uma equação duas incógnitas, então tu precisa aplicar um sisteminha ali, resolver o sistema e achar o ponto. Então isso aí fecha a quarta área de geometria analítica, bem resumidamente falando. E aí a gente tem a quinta área de probabilidade estatística. O que consiste então? A parte de estatística, análise de gráficos, análise de dados, os gráficos principais, aqueles, o de pizza, aquele de setores, gráfico de barras, né? Enfim, tu saber a representação dos gráficos, saber identificar e interpretar esses gráficos, né? É importante. Outra coisa importante, essa questão é importante, tu não pode errar, é a questão de média, moda e mediana. Dá uma lida rápida no que é cada coisa e faz assim, calcula a média, a moda e mediana de um grupo de números. Porque essa questão tu não pode errar, ela cai todo ano. E sempre tem um louco que erra lá. Então tem que estar esperto quanto a isso. O que mais? Desvio padrão e variância, ainda dentro da estatística. O desvio padrão ele tem uma relação com a dispersão, né? Quanto maior o desvio padrão, mais dispersos estão os dados. De repente dá vê em algum livro, vê na internet mesmo, de repente. O nosso canal vai disponibilizar videoaulas aí de estatística, a gente vai dar ênfase também em desvio padrão e variância. Esse é o desvio padrão, e a variância é o desvio padrão ao quadrado, né? Tu pegar, se o exercício te dá o desvio padrão 2, a variância vai ser 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, desvio padrão e variância é assunto também que está lá no teu edital. Bom, e finalmente noções de probabilidade, que é o que? É trabalhar com aquela relaçãozinha fundamental da probabilidade. Probabilidade é igual a o número de eventos, as possibilidades que o exercício está pedindo ali sobre todas as possibilidades. Essa é a relação fundamental da probabilidade. Claro que ele vai complicar um pouco, ele vai botar ali mais de um evento, aí vai ter que saber um pouco de probabilidade condicional, pesquisa sobre essa definição, probabilidade condicional. Então, isso aí fecha assim, claro. Resumidamente, é isso que cai no Enem. Todos esses conteúdos eles podem cair no Enem, isso tem que ser ressaltado. Bom, então, isso é o que pode cair no Enem. Então, vamos ver o seguinte, o que eu posso estar dando de dica para ti agora nesse momento? Tu tem aí um pouco mais de 4 meses aí para até a prova do Enem. Se eu pudesse te dar assim, a principal dica, se tu tá perdido em matemática, começa estudando pela matemática básica. Eu digo assim, regra de 3, porcentagem. Pessoal, não só porque ela vai te ajudar nas outras áreas, ela é uma base para as outras áreas, mas porque todo ano cai no mínimo uma questão de matemática básica. E é uma questão assim de divisão, é uma questão de 2 multiplicações, faz só uma regra de 3 ali. Então é uma coisa assim que tu tem que tá esperto, é um bom começo. Eu acho que a matemática básica, ela realmente abrange aí a maior parte do Enem, o que se tem visto aí estatisticamente nos últimos anos, desde lá de 2009, quando foi criado o novo Enem. Segunda dica que eu posso dar para vocês, assim ó, pessoal, não se concentrem tanto na teoria ou no professor resolvendo as questões, assim, mesmo que seja uma questão difícil, o professor tá lá resolvendo a questão, te concentra mais em tu fazer os exercícios, né? Aí, mas eu entendi essa questão que o professor fez, e essa questão é difícil. Não interessa, vai vir uma outra questão ali, diferente, e aí tu vai, um outro contexto ali, tu vai te assustar na outra questão, e tu só vai aprender a fazer questões desse tipo, uma questão diferente, treinando, por ti mesmo, né? Claro, a base teórica, tu vai estudar um pouco de teoria para ter um suporte, a teoria ela para te dar um suporte, né? Tu também vai fazer alguns exercícios ali resolvidos para tu continuar tendo, para tu reforçar a tua base. Mas o estudo da matemática, ele consiste em tu mesmo resolver os exercícios. Tu tem que te virar, tu tem que ir à luta, entendeu? Então só assim tu vai pegar o espírito da matemática e vai conseguir resolver uma boa quantidade de exercícios lá no Enem. Isso é importante ser ressaltado, então.
Então essas duas dicas são as dicas que tu não poderia esquecer, são dicas realmente importantes com relação à matemática e que tem que ser ressaltadas aqui, né? Bom pessoal, então era isso, então tá divulgado aí os conteúdos aí, tudo que vai cair no Enem, que tá lá no edital, tá lá na matriz de referência do edital. Tá aí também ressaltado algumas dicas, vale lembrar, são duas dicas importantes. E bom, se tu pretende fazer o Enem lá no dia, em especial no dia 25, no domingo, que vai cair a prova de matemática, te inscreve no canal que a gente vai estar mandando material aí, vou estar repetindo, toda segunda e quinta-feira, para te ajudar na tua preparação para o Enem, em especial em matemática, né? E bom, dá um gostei no vídeo se tu achou legal, e que vai estar já contribuindo bastante, beleza? Valeu!